É isso aí, meus queridos. Mais uma vez, paz seja contigo. Você que chegou agora, né? Agora vamos para a palavra de Deus. O tema a perseverança. Você que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, o único meio de nós chegasse até ao Senhor Jesus, até o trono da graça, é perseverança. A perseverança é algo que a pessoa não deve desistir jamais. Desistiu já não é mais perseverança. Perseverança é aquilo que você persiste, aquilo que você luta, aquilo que você luta para alcançar um objetivo. E o nosso objetivo é o reino de Deus. Então, irmão Nathaniel, vamos para a leitura da palavra. Hebreus capítulo 10, 35 a 39. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos aqui meditando, corroborando com a palavra do nosso Deus. Então você acompanha as escrituras, pega as escrituras, você venha ter um bom discernimento conforme a graça do nosso eterno Deus. Aleluia. Amém. Então diz o seguinte: portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Amém. Isso é perseverança. Como disse o escritor aos Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, mas sim daqueles que seguem com perseverança. É isso aí, meus queridos. É isso aí, ouvinte da Rádio Encontro com Deus. Você que chegou agora, que conectou o seu smartphone na Rádio Encontro com Deus. Você que está pelo aplicativo, muito importante, também está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Você não perca, é muito importante esse estudo, né? Algo que nós devemos cada dia estar atento, porque é tanta coisa que vem acontecendo, né? Muitos irmãos, irmãs têm voltado para trás, né? Eles deixaram de perseverar, desistiram. É muito triste quando vê um irmão ou irmã desistindo da fé. Irmãos, é tão difícil, né, se achegar a Deus, é tão difícil conquistar uma alma. Aí de repente você vê alguém se afastando dos caminhos de Deus, procurando caminhos mais fáceis. Não existe caminhos mais fáceis para seguir a Deus. Satanás, ele sempre tem coloca na mente das pessoas que aonde você estiver adorando a Deus está bom, não importa a religião. Satanás coloca isso na mente da pessoa. Acha que religião salva. Não é a religião que salva, sim é a fé e a guarda dos mandamentos de Deus. Porque se você mora numa cidade que não tem uma igreja, não tem um templo de oração, mas você crê e persevera, não deixa de anunciar o evangelho, não deixa de falar do reino de Deus, alertando as pessoas, você está sendo um atalaia. Você foi chamado para ser um atalaia. Você vê Ló viveu ali em Sodoma e Gomorra, ninguém se converteu, somente ele manteve a fé que tinha aprendido com Abraão. A mulher dele estava junto com ele, mas não se converteu totalmente. As filhas se converteu até onde deu, tá? Porque depois a gente vê que elas quebraram ali uma regra ao deitar com o pai delas, embebedar e deitar com o pai delas. Então quebraram também uma regra. Então vamos supor, quem era convertido ali? Ló, né? Você vê que é as obras dele. Até Pedro fala que ele era justo, era afligido todos os dias,
segunda carta de Pedro, capítulo 2. Então, meus queridos, a palavra de Deus é bem claro acerca disso, né? Que perseverança é aquele que persevera até o final. A gente vê também outro homem de fé, José, foi para o Egito, lá não negou a Deus, continuou lá na fé, perseverando. Isso é algo muito importante a gente imaginar, né? A pessoa vai para uma cidade, não tem uma congregação, vai com a família, então você continua falando da palavra de Deus para eles, falando para as pessoas, para os seus vizinhos, não negando a fé. Só assim você vai conquistar, mostrar que Deus, o Deus que agia em Abraão, que agia em Isaac e Jacó, também age na sua vida e da sua família. Isso é perseverança. Louvado seja Deus. Então, Marcos capítulo 13, versículo 13, irmão Nataniel, vamos lá, Marcos capítulo 13, versículo 13, o que diz lá? Amém, então vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. É muito bom quando nós acompanhamos a palavra do nosso Deus com amor, com alegria. A gente tem o desejo de buscar ao Senhor nosso Deus. Então vamos que vamos para essa leitura abençoada para você interpretá-la. Louvado seja o nosso Deus. Diz o seguinte: serei odiado de todos por minha causa, todavia aquele que permanecer firme até o seu fim receberá a glória da salvação. Amém. Aquele que perseverar até o fim, odiados de todos, né? Jesus deixou bem claro que nós não somos amados. Quando você quer ser amado pelas pessoas, você vai se fazer inimigo de Deus. Como assim? Pastor, como assim? Vai fazer inimigo de Deus? Não fazer a vontade dos homens. Quando é que você faz a vontade dos homens? É quando você deixa de seguir os mandamentos de Deus, deixa de seguir a fé, deixa de seguir um rebanho que segue a mesma fé e passa a seguir um outro rebanho que não tem a mesma fé, né? Seguir um pastor, outro pastor que tem um rebanho que está levando o rebanho para outro lugar, né? Que prega ao contrário do que ensinou Jesus Cristo, que ensinou os profetas. Então, é algo muito importante você pensar. Muitas pessoas alegam, não tem a igreja de Deus aqui em Santarém, ou em São Paulo, ou na cidade que eu estou morando. Mas você é a igreja. O importante é você pensar que você é a igreja. Ter um templo para adorar é muito importante, mas se não tem, você passa a ser o próprio templo do Espírito de Deus. Agora a pessoa está numa cidade, tem um templo de oração onde se reúnem os irmãos ali. Aí você, não precisa eu ir não, porque eu sou o templo do Espírito de Deus. Eu adoro a Deus aqui em casa mesmo. Porque você não quer ir? Porque, não, se eu for para lá eu tenho que devolver disso, se eu for para lá eu tenho que pagar a oferta, se eu for para lá ele vai estar sempre, que eu fizer alguma coisa errada, vai estar querendo me corrigir, e eu aqui, eu me corrijo sozinho pela palavra de Deus. Eu errei e me corrijo. É assim, irmão Nataniel? Pode ser assim também? Não, caríssimo pastor Medeiros. Então temos que ter um bom posicionamento, maturidade. Então nós temos que obedecer às santas escrituras, assim como elas dizem, como é importante nós sermos obedientes. Ou seja, quem é obediente vai herdar a vida eterna. Então, conforme nós observamos em Hebreus capítulo 10, então diz a respeito para a gente não deixar a nossa congregação. Então é muito importante nós também estarmos sujeitos às autoridades, e não somente às autoridades eclesiásticas, mas também às autoridades humanas que Deus colocou sobre essa terra, para que assim possamos ser abençoados. É isso aí. Então o que acontece? Perseverar até o fim é algo muito importante a gente imaginar, que muitas pessoas alegam assim, que não precisa congregar. Sim, precisamos congregar. Se tiver uma congregação perto de você, da sua cidade, não importa se demora 1 hora para chegar lá ou meia hora. Se for uma cidade mais próxima, você quer ir uma vez por mês, esforça para ir,
Porque assim, hoje está sendo transmitido pelo rádio. Você é bem longe uma congregação para você, mas você pode de vez em quando, pode ir uma vez por ano para ceiar. Isso é bom também. A pessoa às vezes, eu não posso ir. O Israel, quando eles moravam muito longe, eles iam de ano em ano, né? Eles subiam a Jerusalém. Muitos passavam um mês caminhando, outros 15 dias, mas eles iam, chegavam lá, né? Quando era muito longe que não dava tempo chegar lá, eles quando eles chegavam atrasados, no próximo mês eles faziam, mas eles faziam lá onde era oferecido o sacrifício. Então, meus queridos, a palavra é bem clara, perseverar, algo muito importante. O que significa perseverar? Ser perseverante. Ser perseverante significa conservar-se firme, continuar avante, mesmo nas piores adversidades, não desistir. Diz o dicionário Aurélio da língua portuguesa, né, irmão Nathaniel? É muito importante, né? Amém. A palavra diz perseverar, né? Algo que significa conservar-se firme, né? Onde você estiver. É como eu citei alguns homens de fé, né, de Deus, como José, como Jacó também, que foi para a casa de Labão. O Labão era um homem idólatra, e você vê que Jacó não se desviou. Se desviou, irmão Nathaniel? Labão, se ele se desviou? Não, Jacó se desviou na casa de Labão? Jamais, ele continuou firme, obedecendo a palavra do Senhor. Então, e foi ali na casa de Labão que ele se converteu. Então teve o processo. Antes ele tinha cometido falhas, mas quando ele estava indo, ele prometeu dar o dízimo e fez um juramento para Deus, ou seja, assumiu um compromisso para com o Deus de seu pai, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de seu pai Isaque. Pois é, Labão era da família, parente deles, né? Era parente dele, mas ele era idólatra. Vamos supor, você é um crente, vai para casa de uma família sua que é católica, vamos supor. Labão era a mesma coisa. Jacó era um crente em Deus, só cria somente no Deus só verdadeiro, mas Labão cria em vários deuses. Vamos supor que Labão fosse um católico e Jacó o crente verdadeiro. Então assim, você é um crente, vai para casa do parente noutra cidade e lá ele é idólatra, adora vários deuses. Então ou você se converte ou você passa a seguir os deuses deles, ou você mantém firme no que você fez, a confissão, como diz, perseverança significa conservar-se firme, continuar avante, mesmo nas piores adversidades que venham a existir. Então nós temos que entender o que significa perseverança. A palavra de Deus diz: por que devemos ser perseverantes? Por que devemos ser perseverantes? Hebreus 10:36, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos para a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos meditando, tendo um bom entendimento. Graças a Deus a palavra enche-nos de entendimento. Então diz aqui o seguinte para a nossa meditação: louvado seja Deus. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Olha aí, rapaz, devemos manter a perseverança firme para que nós possamos alcançar a promessa que ele prometeu. Enquanto nós não continuar perseverando, você só sabe que vai ganhar, fazer parte dessa promessa se você for até o final. Se não for, não tem como alcançar a promessa de Deus. Mateus 24, versículo 12 e 13. Amém. Então vamos para mais uma leitura abençoada. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então vamos que vamos. Diz aqui o seguinte, para a gente também reforçar o mesmo sentido. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a ciência,
O amor de quase todos diz que esfriaria, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Louvado seja Deus. Olha que maravilha, né, irmão Nathaniel? Amém. Amém, caríssimo pastor Medeiro, um versículo muito interessante. Jesus alertou sobre o final dos tempos, os maus que viriam, e dessa forma ele falou a multiplicação da iniquidade, ou a multiplicação da maldade, algo que vem acontecendo. Fala do amor, o amor das pessoas se tornaria um frio, e nós observamos hoje. Então nós observamos o que nós temos que fazer, que perseverar, ou seja, através de perseverar, ou seja, continuar firme, continuar obediente a Deus, e dessa forma não deixar se levar pelas ilusões do mundo, não deixar se levar pelas perseguições, pelas provas, mas continuar com um compromisso com Deus. Essa pessoa vai ser o que? Salva. Então nós sabemos que enfrentamos muitas dificuldades para servir a Deus, mas que possamos ser fiéis, não negar o eterno nosso Deus. Amém, amém, louvado seja Deus. Muito bem a explicação. Marcos já foi lido, né? Marcos capítulo 13, que é odiado de todos serão, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja bem, só quem perseverar até o fim. Quem desistir no meio do caminho não valeu de nada, porque você só foi abençoado até onde você andou. Parou, aí você já não vai ser mais abençoado. A pessoa pensa que bênção é só material. Não é isso, não é. Isso é um complemento da bênção. A bênção que está falando é a bênção eterna, que é a vida eterna que a pessoa recebe. Ou maldição ou vida eterna. Maldição, a pessoa parou, desistiu. Não quero mais. Então, pensando que vai alcançar a vida eterna, não é. Jesus até falou do servo que enterrou seu talento, seu talento, servo mau e negligente. Ele falou dessa forma: por que tu não emprestou meu dinheiro aos banqueiros, né? Para que quando eu viesse, recebesse com juros. Emprestar é você anunciar o evangelho, é você falar da palavra aonde você estiver. De repente pode se levantar alguém ali, né, um banqueiro ali que sabe negociar, e ele vai levar a mensagem adiante. Por isso, emprestar, não enterrar, tá bom? Não enterrar o talento. Onde você estiver, não importa se é só você, mas se você crê, não desista, mantenha a fé firme. Faça como Daniel, faça como Cedraque, Mesaque e Abednego, lá no meio da corrupção, mas não se rendeu. Foi jogar na fornalha acesa, também não se rendeu, porque ele disse: se Deus quiser salvar ele, salvava. Daniel foi jogar na cova dos leões, também não se rendeu, não estava nem aí se fosse estraçalhado pelos leões. Então, meus queridos, olha, e José era um governador, era um homem que vivia na mordomia, era escravo, servia ao rei de Babilônia, mas ele não deixava de servir a Deus. Ele era sujeito ao rei de Babilônia, ele foi levado como escravo, ele ainda era escravo, não era livre. Então, mas ele era livre para servir a Deus. Louvado seja Deus, não desistiu de maneira nenhuma. Vamos ver o que os israelitas, né, que saíram da escravidão do Egito, desistiram, não entraram na terra prometida. Por que eles não entraram? Pergunta, né, irmão Nathaniel? Número capítulo 32, versículo 11. Por que eles não entraram? Vamos ver. Amém. Então vamos aqui para a palavra do nosso Deus, meditando, aprendendo, adquirindo um bom entendimento. Então vamos observando aqui o que diz a palavra do Pai Celestial. Então aqui diz o seguinte: amém. Estes homens que saíram do Egito da idade de 20 anos para cima jamais eram a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não me seguiram de modo íntegro. Olha, jamais eles vão ver a terra, porque eles não seguiram de forma íntegra. Quer dizer, que eles não foram até o final, foram blasfêmio. Levítico 21, 19. Amém. Vamos aqui para mais uma leitura abençoada. Graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Então, você medite também com a gente, possa aprender. Amém. Graças a Deus. Capítulo é o 20?
21, versículo 19, Levítico. Amém. Então, 21, 19, graças a Deus, só dar uma conferida aqui para ficar tudo certo. Então, louvado seja o nosso Deus. Diz mais: ninguém com uma perna ou braço quebrado. Romanos 2, 7. Amém. Então, Romanos 2, 7. Vamos que vamos. Só agora avançando um pouquinho aqui as escrituras. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que diz: Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. E aí, irmão Nathaniel, o que é que você diz desse versículo aí? Muito importante, então, nós observamos algo que deve ser fundamental em nossas vidas, a perseverança. Então diz mais: Ele concederá vida aos que perseverando em fazer o bem. Ou seja, a nossa perseverança deve fazer o bem, ser em fazer o bem. Observamos que existem obstáculos, vem um desânimo, que é algo natural de nós deixarmos de fazer as coisas boas. A nossa natureza terrena tem inclinação para o mal ou para o bem. Então a sua resposta é o quê? A sua resposta é automática. A nossa natureza terrena tem inclinação para o mal. E dessa forma nós temos que perseverar, lutar, vigiar para não sermos persuadidos, mas fazer o bem. Ou seja, também diz aqueles que perseveram em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Deve ser a nossa busca dia após dias, e nós vamos ser vitoriosos se nós perseverarmos. Aquele que desiste, aquele que desanima, aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus, conforme Jesus ele bem disse. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. E fora ficarão os tímidos ou os medrosos do reino de Deus, porque Deus quer pessoas comprometidas para com Ele. Louvado seja Deus. Muito bem, muito bem, muito bem. Outra pergunta: por serem perseverantes, o que Josué e Caleb receberam de Deus? Olha aí, vocês conhecem muito bem essa história, né? Qual foi a recompensa de Josué e Caleb por perseverar? Deuteronômio 1, 34 a 39. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos observar essa leitura muito abençoada. Então diz o seguinte: amém, louvado seja Deus. Então, vindo Moisés das planícies de Moabe, subiu ao Monte Nebo ao longo de Pisga, em frente de Jericó. Dali do alto, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, de Gileade até a cidade de Dan, no norte. E diz mais: e toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar do oeste, o Mediterrâneo, o Neguebe, a terra do sul, toda a região que vai ao vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Amém. E falou Javé a Moisés: essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes afirmei: a tua descendência darei essa terra. Portanto, eis que te faço vê-la com teus próprios olhos. Contudo, não atravessarás o rio, não poderás adentrá-la. Sendo assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como Javé ordenara. Deus mesmo o sepultou em Moabe, em um vale que fica em frente à cidade de Bet-peor, mas até estes dias ninguém sabe onde está localizada a sua sepultura. E Moisés tinha 120 anos de idade quando Moisés, no entanto, nem os seus olhos, nem o seu vigor físico haviam desvanecido. Os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés ali mesmo, nas planícies de Moabe, durante 30 dias, até passar o período tradicionalmente dedicado ao luto.
Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele, portanto os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. Amém, pastor. Então, como Moisés ali tinha partido descansar, aí recebeu ali a promessa de Deus, a unção, o Espírito Santo, e ele ali foi cheio da graça do Senhor. Meu querido, amado irmão, Josué recebeu a promessa que foi a terra prometida, e aí está garantido também o futuro dele para sempre. Número 14, versículo 1 ao 10. Amém, então vamos que vamos, corroborando as Escrituras, graças ao Senhor nosso Deus. Deus de fato, Ele é bom. Graças a Deus. Não vou ler aqui na versão Amém BS, que é a Bíblia Sagrada. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que exploraram a terra, rasgaram as suas vestes e feriram, ou melhor, e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará a terra que emana leite e mel. Então somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão e nosso, graças a Deus. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Amém, louvado seja Deus. Veja aí, bem claro, né? O Josué era homem de fé, junto com Caleb. Quando o povo blasfemaram da terra que eles viram ali, que era uma terra boa, mas existia nela homens grandes, homens de guerra, e eles se assustaram, esqueceram do que Deus já tinha feito por eles. Olha, irmão, quantas vezes o crente recebe bênção do Senhor e esquece, né? Só se lembra de novo quando está na miséria, quando está mesmo passando por algo difícil, aí que começa a lembrar do Senhor nosso Deus. Irmão, é a mesma coisa, a pessoa está com a fome medonha e ele come qualquer coisa que apareça ali para encher a barriga, que seja como combustível, seja comida, seja qualquer, não precisa de carne, a pessoa está com fome, não precisa de mistura. Quando a pessoa está bem satisfeito, que ele começa a faltar a mistura, ele começa a reclamar. É assim que acontecia com o povo de Israel. Quando estava bem, eles começavam a agradecer a Deus, mas quando estava mal, começava a falar mal. Então, assim, é muito fácil, irmãos, você glorificar a Deus só na bênção, só na abundância. Eles achavam que ia sair do Egito e não ia passar por dificuldade nenhuma. Ia sair da escravidão e Deus ia sustentar eles sem precisar trabalhar, só dando, não precisava guerrear com ninguém, não precisava tomar a terra de ninguém. Então, assim, Deus queria limpar a terra, porque a terra estava cheia de pessoas mal, e ele queria preencher com pessoas boas, mas o seu povo, a maioria deles, não era pessoas boas, não deixaram o Espírito Santo agir na vida deles. Nós é a mesma coisa, se nós não deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida, irmão, nós só faz besteira e acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Então vamos lá, perseverança, Josué 14, versículo 14. Amém, então vamos que vamos para a palavra do nosso Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Então vou dar só uma voltinha aqui
Graças a Deus. Livro de Josué 14:14. Glória ao nosso Deus. Acompanhe essa palavra abençoada. Glória ao nosso Deus. Amém. Diz: por isso, até nossos dias, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois eles foram obedientes e perseverou em seguir o eterno Deus de Israel. Amém, louvado seja Deus. Perseverou, seguir o Deus de Israel. Você está perseverando aonde você está? Você pode dizer: não, mas pastor, aqui na minha cidade não tem congregação, não tem igreja. Não diga isso, você é a igreja, tá? O importante, irmãos, não é você ser grato a Deus por tudo que Ele deu. Hoje temos a rádio. Muitas pessoas dizem que não, mas a rádio não é como nós está presente. Tudo bem, não é como está ao vivo, presente, tocar, abraçar o irmão. Mas você ouvir a mensagem de alimento, alimento espiritual, é algo muito importante. Mas quando você realmente tem sede de justiça, tem fome de salvação, a palavra de Deus, ela está sendo transmitida pela Rádio Encontro com Deus. Se ela chegou até você, agradeça a Deus, seja grato a Deus por estar recebendo essa palavra. Tenha paciência com cada um que for falar da mensagem, preste bem atenção. Com certeza vem sempre uma palavra que vai lhe ajudar, com certeza, em nome de Jesus. Então vamos ver o que a igreja nos dias atuais deve fazer para alcançar a vitória. Atos 1:14. Amém. Então vamos que vamos, graças a Deus, como alcançar a vitória. Glória ao nosso Deus. Que possamos nos alegrar mais e mais, que possamos dar a Ele honra e glória. Amém. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Glória a Deus. Mesmo depois da partida de Jesus, eles perseveravam junto, unânime, ali nas orações. Maria, mãe de Jesus, continuava ali firme e forte. Irmãos, é isso que nós devemos fazer, perseverança. Mateus 6:6. Amém. Vamos que vamos, lendo aqui a palavra do nosso Deus. Aleluia. Mateus capítulo 6 e versículo 6. Vamos para a leitura, acompanhe essa palavra abençoada que diz o seguinte: tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e após ser fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Amém? Você entendeu? Que muitas vezes não precisa você dizer assim: não tem templo aqui, Deus não vai me ouvir. Sim, Jesus diz: entra no teu quarto, fala com Deus. Então assim, você lê a Bíblia, você canta, você adora o Senhor. O importante é que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Você vê que Jesus mostrou para aquela mulher: mas Senhor, disse que é nesse monte que devemos adorar, disse que é em Jerusalém que é a verdadeira adoração. Jesus disse: olha, vem a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Porque porque os verdadeiros, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em Espírito e verdade. Então, irmãos, Jesus estava avisando a eles que ia chegar o momento que ia ser destruído aquele templo. Então eles iam ser espalhados por todo canto, não ia haver mais templo para eles adorar a Deus. Hoje também acontece, as pessoas estão em algum lugar e não tem templo, para adorar o Senhor, não tem uma casa de oração. Então ali Jesus deixou bem claro que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. Aonde você estiver, não tem um grupo de irmãos que possa reunir, que tem uma casa de oração, que tem um lugar exclusivo para Deus, mas você está sozinho. Às vezes é só a mulher, às vezes é só o marido, às vezes é só o jovem, às vezes é só uma jovem. Não desista. Se você crê, persevere, porque a vitória é garantida para aqueles que for até o final. Louvado seja Deus. Então diz 1 Tessalonicenses 5,17 para nós encerrar aqui. Amém, caríssimo pastor, muito bem comentado. Vamos que vamos.
louvando ao Senhor, exaltando a Ele mais e mais. Vamos que vamos para a palavra. Diz o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e ao ensino. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é isso mesmo? Amém, graças a Deus. Entendido 1 Timóteo, mas amém. 1 Tessalonicenses, irmão Nathaniel, capítulo 5, 17. Amém, graças a Deus. Vamos aqui para a palavra do Senhor. Amém. Orai constantemente ou sem cessar. Pois é. Então orai sem cessar, irmão, constantemente, para você lutar e ganhar o que você já ganhou, manter a vida eterna na sua vida, amém? Que Deus abençoe, e eu agradeço a Deus vocês terem tido essa paciência de ouvir a palavra, espero que você tenha ficado até o final. Deus te abençoe, paz seja convosco, até a próxima programação, e vamos que vamos agora para os comentários, né, irmão Nathaniel? Amém, vamos que vamos.